E aí, galera, Veder Bispo, e aí, Dini, e aí, Tiagão Pereira, Joelzão. Muito bom dia para todos vocês. Pessoal, quanto uma vida que isso daí tem um lado ruim, que é o lado imediato. Só que isso daí te faz do Telegram os slides que fecharam o primeiro documentário com uma boa
ajudou a formular, tá bom? Seu e-mail. Entendeu? Se vira com isso daí. E pega o link e encaminha. E foi a rotina maluca. 3Ps do Joel, foi muito foda. Infelizmente, só pude ficar aulas. Então a gente assim por diante, tá bom? Estamos também João Pedro, né? Na live aí, diferentes. Vai chegar até um ponto B lá. E o objetivo simples, do pilar de comportamentos, né? Tem uma frase que eu chamo que eu separei do chá coisa. Se você
fazia um barulhinho, tá? O Gustavo também, então tinha um barulhinho aqui nessa tomadinha, fazia um barulhinho. Quando fazia esse barulhinho, abria a porta para o ratinho entrar no laboratório. Quando o ratinho ele entrava no labirinto, tinham dois caminhos. Ele podia ir para a esquerda ou para a direita, tá? E na esquerda tinha um pedacinho de queijo, tinha uma comida para ele. Na direita não tinha nada. Então, quando o ratinho se deparava com essa decisão de ir para a direita ou para a esquerda, ele começava, a atividade cerebral dele começava a bombar. Ele começava a pensar muito, tinha muita coisa acontecendo na cabeça do ratinho. Só que, obviamente, ele ia testando, ele ia para algum lado sempre. E aí ele descobria que tinha um queijinho na esquerda. Então depois, com o passar do tempo, essa pessoa, o ratinho, aliás, sempre que dava o tique e abria a portinha, ele no labirinto, ele começava a ir direto para o queijo. E a atividade cerebral dele era menor, era sempre menor, tá? Então ele tinha menos estresse para tomar essa decisão, porque as coisas eram mais fáceis, eram mais simples. Então ele criou esse hábito. Ele criou esse hábito e ele economizava energia por isso, tá? Só que o que é importante a gente entender aqui? É importante a gente entender que os hábitos, eles acabam transformando a nossa rotina em uma sequência de ações automatizadas, em uma sequência de ações automáticas. A gente acorda, a gente faz a mesma coisa, a gente dá o mesmo snooze, a gente acorda no mesmo horário, a gente pega o nosso celular, a gente toma banho, a gente vai para o trabalho de tal forma. A gente tem hábitos que acabam transformando a sua rotina em uma sequência automatizada. Só que qual que é o risco disso daqui? O risco é que às vezes você tem um hábito muito bom, só que esse hábito muito bom pode te enganar, tá? Então, pensa assim, imagina que no caso do rato, imagina que de repente a gente troca o queijo por um gato naquele lugar. A gente troca o queijo por um gato no lugar do queijo. Cara, de repente o rato ele vai lá cego, com esse hábito dele para poupar energia, de repente tem um gato lá, come ele e mata ele. E a mesma coisa acontece quando a gente está dirigindo, por exemplo. Então a gente está dirigindo, a gente já se acostumou, a gente dirige bem, não é? A gente dirige todo dia, a gente tem já os mesmos hábitos de sempre. E aí, em algum momento, a gente se acomoda nesse hábito aqui, uma coisa nova acontece e a gente bate o carro e morre. A gente bate o carro e morre. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa ficar alerta também com os nossos hábitos. Por mais que eles sejam bons porque eles economizam energia, e os hábitos bons eles acabam sendo coisas boas para a gente, e os hábitos bons, depois de um certo tempo, e que geralmente são 21 dias, você começa a executar de forma mais fácil. E é por isso que as pessoas que, por exemplo, vão malhar e elas começam a fazer isso agora, é muito difícil, mas depois de muito tempo fazendo a mesma coisa fica mais fácil. Isso aqui tem um grande risco também, que é o risco de você se acomodar nesse hábito, ter alguma coisa nova que você não esperava, porque você não estava alerta, e você se ferrar. Então, tem um conceito que é o conceito dos componentes do hábito triangular. Então, veja só, existe uma importância muito grande nisso, porque tem gente que para de fumar com esse negócio, tem gente que transforma os hábitos das pessoas em coisas muito melhores, não é? Então, imagina que no caso do ratinho, existiam 3 grandes momentos dessa história que eu acabei de contar. Você tinha o barulho da tomada, tá? O barulho da tomada era o momento em que, quando isso daqui acontecia, o ratinho, ele, na cabeça dele, já ativava um gatilho. Isso aqui era um gatilho para ele começar a fazer as coisas. Ativava um gatilho. Depois disso, existia a rotina, existia a jornada do ratinho. Qual que era a jornada dele? Era ele andando pelo labirinto. E aí depois você tinha a recompensa. Qual que era a recompensa? A recompensa era o queijo. A recompensa era o queijo. E na nossa vida, a gente sempre tem esses 3 componentes dentro de um hábito. A gente sempre tem esses 3 componentes dentro de um hábito. Então, por exemplo, quando eu trabalho, tem uma época que eu trabalhava em Pinheiros, num escritório de investimentos, e eu ficava muito estressado. Eu ficava muito estressado no mercado financeiro, muitas vezes. E toda vez que eu ficava estressado, isso daqui acabou se transformando num gatilho. Isso daqui acabou se transformando num gatilho. Então, toda vez que eu ficava estressado, isso aqui era um gatilho. Qual que era a rotina? Era eu levantando da minha mesa, indo pegar um café e tomando um café. Qual que era a minha recompensa? Não era tomar o café. Na verdade, minha recompensa era esse momento de reflexão, esse momento longe do estresse que estava acontecendo no mercado financeiro. Era essa fuga, tá? Então, toda vez que você tem um hábito, você geralmente tem esses 3 componentes, tá? Então, se você quer
mudar um hábito, se você quer mudar alguma coisa, a ideia não é que você mude tudo. A ideia é que você comece a mudar algumas partes desses componentes, para que você possa começar a colher a mesma recompensa trocando a rotina. Então, por exemplo, tem gente que faz a mesma coisa, mas ao invés de tomar café, a pessoa vai fumar cigarro, por exemplo. Estou estressado, vou fumar cigarro, mas o meu negócio não é fumar cigarro. O meu negócio é aquele momento de fuga em que eu estou isolado e estou me sentindo bem, porque eu estou longe das coisas, porque eu estou acolhido com o meu cigarro. Tá? Então, o hábito não é fumar o cigarro, geralmente a recompensa que isso daqui gera. Então, o que a gente começa a fazer? O primeiro passo que a gente tem que ter bom, primeiro, vamos identificar os componentes do meu hábito. Então, se você tem algum hábito na sua vida, você precisa identificar quais são esses 3 componentes. Depois que você identificar esses 3 componentes, a ideia é que você comece a isolar todas essas partes, né? Então, sei lá, eu tenho um hábito de que toda vez que alguém me liga, acontece alguma coisa e eu faço outra coisa. Então comece a isolar esses 3 componentes, tá? Então, quando você começa a isolar esses componentes, você pode começar a fazer experimentos. Então, por exemplo, se você faz a mesma coisa para fumar um cigarro, ao invés de você fumar um cigarro, você pode trocar o cigarro às vezes por, sei lá, por um café ou por um suco, né? Então, tem gente que trabalha no escritório e as pessoas, elas descem do escritório para fumar um cigarro. Se você pegar um café e descer para tomar um café, talvez você colha a mesma recompensa. Então, a ideia é você ir testando recompensas diferentes. Aliás, desculpa, você ir testando rotinas diferentes para que você possa colher a mesma recompensa. Assim, você começa a mudar hábitos ruins na sua vida. E quando a gente está falando de hábito, por que o desafio aqui ele tem 21 dias? Hoje é o 5º dia, né? Acho que hoje é o 5º dia. 5º ou 6º dia, enfim, depois eu confirmo. Me ajuda aí, gente, é o 5º ou 6º dia hoje do desafio. Porque o negócio quando a gente faz a mesma coisa durante 21 dias, no começo das coisas é muito mais difícil. Só que depois vai ficando muito mais fácil. Então, você tem gente que participa de outros desafios que as pessoas elas mudaram completamente a rotina delas. É o 6º dia? Obrigado. Elas mudaram completamente a rotina delas. E como elas mudaram completamente a rotina delas, e já fazem isso há um bom tempo, é a 4ª vez que eu faço esse desafio, mas com conteúdos sempre diferentes, poxa, as pessoas elas já fazem tudo isso muito fácil. Tá bom? Então, essa que é a ideia de um hábito. Essa que é a ideia de você entender a estrutura de um hábito. Porque quando você faz isso, você começa a ter o potencial de transformar hábitos ruins em hábitos bons, tá? Estou confirmando aqui, tem exatamente 8 aulas desse nosso segundo pilar, que é o pilar de comportamento, tá bom? A aula que eu acabei de passar foi a aula 2 dos componentes do hábito triangular. Eu vou deixar esses slides no grupo do Telegram. Eu vou falar agora da aula 1, tá bom? A aula 1, ela tem a ver com Napoleon Hill também. A gente falou muito de Napoleon Hill, né, no primeiro pilar, ambiente. O Napoleon Hill, quando ele conversou com o Andrew Carnegie, ele teve a possibilidade de entrevistar pessoas muito icônicas, né? E teve a oportunidade de entrevistar 3 presidentes dos Estados Unidos. Ele teve a oportunidade de, conversar com muita gente foda. Thomas Edison, Henry Ford, conversou com todo mundo. E o Napoleon Hill, na época, ele formou um curso sobre riqueza, né, sobre mindset, prosperidade, sobre tudo isso daqui. E ele escreveu muito, ele escreveu muitos livros, muita coisa, tá? E ele chegou à conclusão que existem 16 leis do sucesso. Existem 16 leis do sucesso. E eu vou passar rapidinho por essas 16 leis do sucesso e depois eu vou mandar os slides para vocês no grupo do Telegram, tá bom? Aliás, uma coisa legal, eu sempre gosto de notar, é que é o seguinte: hoje é domingão, né? E é legal ver que, por exemplo, na quarta-feira, eu acho, a gente tinha 77 mil pessoas aqui ao vivo. Hoje a gente tem 30 mil pessoas. E é natural, nos desafios sempre acontece isso. E tende a piorar. Mas a gente sabe, domingo são os dias com menos pessoas. E eu acho isso foda, porque as pessoas que estão aqui são, na grande maioria, as pessoas que de fato vão ter a maior diferença, vão fazer a maior diferença, tá?
essas são as pessoas, a gente tem sempre uma decisão para tomar. Pô, eu vou na balada no dia anterior, vou dormir tarde, vou cachaçar, ou vou me dedicar a isso daqui, a esses poucos minutos que podem de fato mudar a minha vida. É sempre uma questão de decisão. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo pode tomar suas decisões, mas tem gente que toma decisões melhores, tá? Não estou falando, não vou abominar também quem acabou tomando uma decisão de não acordar hoje. Às vezes essa pessoa tinha uma prioridade, enfim, é tudo uma questão de cada um, tá bom? Mas eu queria só aproveitar para pedir para vocês, gente, lembra do nosso código? Isso daqui, ó, quando vocês mandam isso, é que eu sei que vocês clicaram no aviãozinho e mandaram para 3 pessoas, tá bom? Então, quem clicar no aviãozinho e mandar essa live para 3 pessoas, que vão ficar sabendo depois quando acordar dessa live para acordar amanhã, só mandar o código aqui para eu saber que vocês enviaram, tá bom? Vamos lá, então, 16 leis, ok? As 16 leis de Napoleão Hill. Primeira lei, eu vou passar relativamente rápido, porque tem algumas coisas que eu já falei, para depois eu poder mandar no grupo do Telegram para vocês. Quem não está conseguindo entrar no grupo do Telegram, eu sempre posto um stories depois da live. É só você clicar no link, você baixa o app do Telegram, que é gratuito, tá? E aí você acessa lá, já tem 130 mil pessoas, eu acho. Tem 130 mil pessoas no grupo do Telegram, você entra lá, você vê o número de pessoas, é bem legal. Primeira lei, associação com outras pessoas com o mesmo perfil de pensamento. Velho, se você quer ser bem sucedido, se você quer, não é papo clichê, bullshit, não. Que se você quer, não adianta você querer se juntar com pessoas que não querem, entendeu? Tem pessoa que simplesmente não quer, tem pessoa que gosta de ficar reclamando de tudo, ficar abominando tudo, reclamando de tudo. Essas pessoas aqui, elas não querem ser bem sucedidas, elas não querem. Se você quer, você tem que se associar com essas pessoas. Ó, muita gente mandando, top, tá? Então, se você quer um objetivo, se você tem um objetivo, você junte com pessoas que têm objetivos semelhantes. Esse é o ponto, associação com outras pessoas com o mesmo perfil de pensamento. Segundo ponto, objetivo principal definido. Quando você tem clareza das coisas, você consegue se planejar. Eu estava ontem dando uma palestra, eu chamo a pessoa no palco e eu estava ajudando essa pessoa a montar uma carteira de investimentos. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi: qual foi o último lugar que você viajou? E aí a pessoa respondeu lá, acho que foi Maragogi. Acho que foi Maragogi que ela tinha respondido, é o último lugar que ela viajou. Aí eu falei: legal, se você não soubesse que era Maragogi, você conseguiria separar o número de roupas, de peças de roupas que você ia levar? Você conseguiria separar, sei lá, se você iria de carro ou de avião, se você iria acompanhado ou não, de mala ou não, quanto dinheiro você iria levar, o que você iria fazer com o seu cachorro em casa? Você iria conseguir se planejar? As pessoas não iam conseguir se planejar. Então você precisa ter um objetivo. Quando você tem um objetivo, você tem clareza das coisas. Uma coisa que eu aprendi com o tempo você não precisa ter o maior objetivo do mundo com a maior distância possível. Você precisa ter um objetivo. É algo que te move, tá bom? Então tem um objetivo. Terceiro ponto, confiança em si próprio. Confiança em si próprio, né? Não adianta a gente querer liderar, por exemplo. Não adianta a gente querer ser um líder daqui para fora se a gente não lidera aqui dentro, não é? Então, quando a gente está falando de confiança, a gente precisa confiar em nós mesmos. Você precisa confiar em você mesmo. Você precisa fazer isso aqui, porque se você não confiar em você mesmo, velho, foda-se, ninguém vai confiar em você, entendeu? Foda-se, não é papinho clichê não, de meu Deus, confia em você mesmo. Não, velho, você precisa fazer isso. Se você acreditar que você pode fazer isso, se você não acreditar, velho, vai virar realidade. Se você não acredita que você é um bosta, entendeu? É isso. Você é um bosta. Porque se você acreditar nisso, é isso que vai acontecer. Por exemplo, de forma prática, tá? Se você fala assim, cara, eu não vou conseguir captar nenhum cliente, não vou conseguir fazer isso, você não vai mesmo, porque você não vai nem ligar, entendeu? Se você falar, cara, eu não vou nem pra academia porque eu não vou conseguir ter um corpo melhor, cara, você não vai mesmo ter um corpo melhor, porque você não vai nem pra academia, entendeu? Então, tem essas buchitagens aí. Então, você precisa confiar em você mesmo primeiro, tá bom? Quarto ponto, você precisa economizar, tá? E eu vou traduzir isso aqui ainda. Não deixe para investir o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de investir. Tem a forma que as pessoas ensinam errado. Ensinaram errado a vida toda. Eu aprendi errado dessa forma também, que é o seguinte: renda menos despesa igual a poupança. As pessoas pegam quanto ganham, tiram quanto gastam e sobra o que elas vão investir. A forma correta é renda menos poupança igual a despesa, tá? Então, eu pego quanto eu ganho, eu tiro quanto eu invisto, o que sobra é o que eu gasto para viver, tá? Você precisa lidar bem com esse pilar importante.
Quinto ponto, você precisa ser proativo e ter liderança. Então isso daqui é o que Napoleão Hill fala. Ele estava conversando com Henry Ford. Henry Ford passou isso daqui para ele. Não fui eu. Quem passou isso daqui foi Thomas Edison. Quem passou isso daqui para ele foi os 3 presidentes dos Estados Unidos. Foram essas pessoas aqui que passaram isso para ele. Iniciativa e liderança. Outro ponto é imaginação. Tá? O sexto ponto é imaginação. Agora, o ponto é, não é uma imaginação de ficar viajando só. Eu acho que entra muito na classificação que eu postei no Close Friends ontem. Acho que talvez nem todo... Quem está no Close Friends aqui, gente, para saber? Comenta aí se você está no meu Close Friends. Que ontem eu postei isso daqui, ou ontem ou anteontem, sobre as 4 definições que eu entendi que existem das pessoas na internet. Você tem as pessoas inovadoras, você tem as pessoas que aprimoram, você tem as pessoas que replicam e você tem as pessoas que copiam, não é? As pessoas que imaginam não são só as inovadoras, são as pessoas que aprimoram também. As pessoas que aprimoram são aquelas pessoas que pegam uma coisa que está dando certo e elas fazem melhor, elas imaginam como elas poderiam fazer melhor. Não é aquela pessoa mega criativa, ultra criativa, não. Entendeu? É aquelas pessoas que aprimoram também. Tá? Então você precisa ter imaginação, você não vai fazer nada de diferente, vai ser igual a todo mundo, entendeu? Se você for igual a todo mundo, você vai ser medíocre, você vai fazer parte da média. Se você for medíocre, cara, você nunca vai poder ter uma liberdade financeira, porque só 1% das pessoas se aposentam com essa qualidade de vida. Eu estou falando aqui só das pessoas que se aposentam, tá bom? Sétimo ponto, esse daqui é provavelmente o ponto mais importante das coisas, segundo Napoleão Hill, que é o entusiasmo. É difícil você achar um cara muito bem sucedido que não é muito entusiasmado com o que faz. Então, quando eu falo do assunto que eu gosto, as pessoas, elas geralmente me dizem que, caramba, você curte mesmo o que você faz, né? Quando você pega uns caras muito grandes, quando você pega um Jeff Bezos, quando você pega, sei lá, um Mark Zuckerberg, quando você pega umas pessoas muito grandes, as pessoas, elas falam tanto entusiasmo. Quando você pega o Guilherme Benchimol, quando você pega o Flávio Augusto, quando você pega essas pessoas muito, quando o Ale da Cacau Show, quando você pega essas pessoas, elas são muito entusiasmadas. O entusiasmo, ele te dá diferencial competitivo, porque se você está muito entusiasmado, você é capaz de fazer coisas que as outras pessoas não estão dispostas a fazer. Então você pode, por exemplo, trabalhar de final de semana, você pode às vezes trabalhar em feriado, mas por quê? Não é porque ninguém está te obrigando, não. É porque você está animado, entendeu? Você está afim de fazer o negócio acontecer. Então quando você está entusiasmado, isso é animal. Então se você faz uma parada que você não gosta, que você odeia, cara, reflita se faz sentido, se não tem uma forma de você mudar para alguma coisa que você gosta de fazer. Porque a gente acaba se acomodando nisso, a gente acaba aguentando isso. Isso é um saco, porque se a gente for levar em consideração que a gente trabalha, sei lá, dos nossos 18 anos de idade até os 65, 70 anos de idade, você está falando que a gente trabalha a vida toda, na média, né? E se a gente trabalha a vida toda, trabalhar por uma coisa que a gente odeia é um saco. Imagina que saco que deve ser isso aqui. Imagina que saco. Então, procure algo que você é entusiasmado. Isso aqui faz toda a diferença. 8º ponto, autocontrole. Autocontrole é foda. É foda. Imagina assim, ó. Hoje, se fosse somar todas as redes sociais do Primo, a gente deve ter quase 6 milhões de seguidores, tá? A gente fala com quase 10 milhões de pessoas diferentes todos os meses. Imagina o tanto de coisa que eu recebo. Eu recebo infinitamente coisas mais positivas. Mas as pessoas que falam coisas ruins, elas são muito mais pesadas, não é? São ataques muito mais agressivos e tal. Se eu não tivesse autocontrole, eu iria me deixar me destruir, eu iria deixar me destruir, não é? Igual muitas pessoas já deixaram se destruir por aí. Essas pessoas, elas sofrem muito, elas sofrem. Então o autocontrole é muito importante. Você ter o autocontrole, ele é muito, muito importante e essencial. Pô, esse cafezinho é pra mim, Ju? Top. Obrigado. Valeu. Hoje estamos sem kombucha aqui, estamos do aeroporto. O 9º ponto é o hábito do extra mile. É o hábito do extra mile, tá bom? Então, o hábito do extra mile é você fazer mais do que obrigação, tá? Então, eu aprendi com o meu amigo Joel, né? E com certeza já compartilhou com a galera aí da mentoria dele, é o seguinte. Você tem 2 tipos de profissionais. Isso aqui eu geralmente compartilho, eu tenho palestras também.
Tem o profissional que eu chamo de pau mandado e o profissional que eu chamo de o profissional que faz tudo que é proibido. O profissional pau mandado, infelizmente, ele não cresce muito nas instituições. Por quê? Porque ele faz tudo que está combinado já com o chefe. Então o chefe chega e fala, olha, eu vou te pagar um salário para você fazer isso. O cara fala, ok. O cara vai lá e faz exatamente o que está combinado. Se ele faz exatamente o que está combinado, porra, por que ele deveria ser promovido? Por que ele deveria crescer? Porque ele está fazendo o combinado? Se ele está fazendo o combinado, ele já está ganhando o combinado. Certo? Então essa pessoa, ela tende a estagnar ou crescer por tempo de casa, né? Não necessariamente é uma pessoa que vai ser meteórica ou ter uma carreira estrelar. Agora, a pessoa que faz tudo que é proibido, geralmente é uma pessoa que ela é mandada embora, porque ela faz o que é proibido, pô. Só que faz o que é proibido. Só que se tem uma pessoa que faz o que é opcional. A pessoa que faz o que é opcional é o seguinte, a pessoa faz tudo que o chefe manda, ou se você não tiver chefe, tudo que seu cliente manda, você faz tudo que você precisa fazer, tudo que é necessário você fazer, só que você faz também opcional. O que é opcional? É, por exemplo, você está aqui no domingo, você está no domingo, hoje, 5 e pouco da manhã, e você está acordado aqui, tá? Então, se você está acordado aqui, você está fazendo isso porque ninguém tá te obrigando. Então, você está fazendo algo que ninguém te obrigou. Você está fazendo o opcional. Então, você faz o que você precisa durante a semana e você faz o que é opcional também. Então, a Luiz Helena Trajano, ela tem uma frase que ela disse que eu admiro pra caramba, que é o seguinte. Ela disse na live que a gente fez junto aqui. Ela diz assim, primeiro faça o que é necessário. Depois, faça o que é possível. Quando menos esperar, você estará fazendo o impossível. O que é isso? Faça o necessário. É você fazer tudo que seu chefe pede. Depois faça o possível. O que é fazer o possível? É você fazer o opcional. E se você juntar essas duas coisas, quando você menos esperar, coisas inimagináveis vão acontecer com você. Então é o hábito de você fazer mais do que a obrigação, que o Napoleão Hill menciona. Tá bom? 10º ponto. Ter uma personalidade atraente. Você já parou a pensar que as pessoas bem-sucedidas elas têm uma personalidade atraente? Elas atraem pessoas para perto delas? Elas convencem pessoas, as pessoas querem estar próximo dessas pessoas bem-sucedidas. Não é só porque elas são bem-sucedidas. Porque ser bem-sucedido é uma consequência de uma série de coisas. E as pessoas querem estar próximo dessas coisas, mas as coisas se confundem. Não é? Então, uma personalidade atraente, na aula de ontem eu passei, acho que 20 tópicos que ajudam você a construir uma personalidade mais atraente, né? 11º ponto é você pensar com exatidão. Então, é importante você ter todos os tipos de pensamento envolvidos para que role um brainstorming, para que vocês troquem umas ideias e se critiquem, arrebentem, briguem e cheguem a uma conclusão. Mas, pensar com exatidão é uma lei importante do sucesso. Porque senão, o que acontece? As pessoas ficam divagando, ficam viajando. Você começa a fazer um monte de reunião com um monte de gente, as pessoas começam a viajar. E as pessoas não chegam a consenso nenhum. Então você precisa ter alguém que pense com exatidão. Você precisa pegar tudo daqui e transformar em um objetivo. É igual a pessoa que sonha demais. A pessoa fica sonhando e não faz nada. O Abílio Diniz tem uma frase que ele diz que enquanto alguns sonham, eu acordo cedo para realizar. Não é? Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que um sonho que não se transforma em objetivo não vale nada. Não vale nada. Então, pensar com exatidão. Tá bom? 12º ponto. Concentração. Por que é tão importante concentração? Eu começo a perceber o valor que isso tem na minha vida hoje. Por quê? Quando eu comecei minha carreira, eu tinha poucas preocupações na minha vida. Né? Minha preocupação era não deixar a bandeja cair quando eu estava lá como garçom servindo as pessoas. Ok? Essa era a minha preocupação. Quando eu estava trabalhando, minha preocupação era fazer drink muito rápido. Não é? Então, as minhas preocupações elas foram aumentando. Hoje, eu tenho muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu ficar pensando em tudo ao mesmo tempo e não conseguir me concentrar e focar em alguma coisa, eu vou ter menos chances de pensar com exatidão, de me concentrar e ter resultado. Tá bom? 13ª lei do sucesso. Cooperação. Eu já falei para vocês que eu conseguia fazer várias coisas e ganhar dinheiro rápido e sozinho para várias direções. Mas eu nunca conseguiria fazer algo grandioso sozinho. Então eu tenho um grande time que me apoia, que está junto,
que me ajuda, que contribui e que coopera. Então, sem essa cooperação, eu não chegaria tão longe e provavelmente eu não chegaria mais longe do que eu cheguei hoje. Então, eu sempre falo isso sobre a Camila, minha namorada. Eu digo que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, e ao lado de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Então, eu, sem ela, eu preciso dela, eu preciso compartilhar minha jornada com alguém, não é? Eu preciso dela para isso. Então, juntos a gente faz algo muito melhor, a gente coopera e a gente tem mais resultado. Não só com ela, mas com todo o meu time, com toda a minha mente mestra, com pessoas importantes para mim, com pessoas, por exemplo, como o Joel que me ajuda, com pessoas como o Juarez que está aqui comigo me ajudando, com pessoas que estão ao meu redor cooperando para que a gente tenha um grande resultado. Então, cooperação é o 13º item e é muito importante, tá? 14º ponto, e não sei se é o mais importante, mas na minha opinião um dos mais importantes de todos, tá? 14º ponto é fracasso, ok? Fracasso. Eu não conheço ninguém bem sucedido que não tenha fracassado. Ninguém, tá? Não conheço ninguém que não fracassou e depois... não conheço ninguém que é bem sucedido que não fracassou antes. Por que isso daqui? Por quê? Porque a dor, o fracasso, o erro, elas te ensinam muito mais que qualquer coisa. E além disso, elas te dão muita legitimidade para dizer. O ponto é, quando a gente olha para a história de alguém, a gente está falando de um empreendedor, aí você fala do empreendedor que quebrou e deu a volta por cima, isso é muito legal, é muito admirável, não é? A gente pega a pessoa que quebrou e a gente enaltece essa pessoa. Caramba, ela quebrou, ela deu a volta por cima, como essa pessoa é foda, não é? Só que, quando a pessoa está passando por dificuldade, é diferente. Ninguém estende a mão para essa pessoa. Então, é importante essa relação que existe com o fracasso. Porque quando você olha para uma pessoa que fracassou e superou, você admira essa pessoa. Mas, quando essa pessoa está fracassando ou passando por dificuldades, as pessoas tendem a se afastar dela. Então é um pensamento louco, não é? Contraditório na cabeça das pessoas. Porque se você vê alguém que conseguiu superar, parabéns para essa pessoa. Mas se você vê alguém que está passando pelo processo e está sofrendo, as pessoas não estendem a mão. Então isso daqui é um detalhe muito importante sobre o fracasso. Mas o fracasso, ele acontece para todo mundo, tá? E o fracasso, ele não te torna um fracassado. Fracassar faz parte do processo, não é? Então tem você e o sucesso. O fracasso, ele está aqui no caminho disso. Fracassar não significa ser um fracassado, porque errar é normal, errar é ruim, mas ruim é você não aprender nada com isso, tá? Então se você só fracassar e você não aprender nada, aí você é um idiota. Aí você é idiota e você provavelmente não vai ter sucesso, tá bom? Então por isso que é importante o fracasso, a relação que você tem com o fracasso. 15º ponto, a gente só vai até o 16º ponto. Muito bom, olha Marcelo, fiquei milionário com 10 anos de antecedência, graças aos ensinamentos do Primo Rico. Foda. Muito bom, velho, tamo junto. Vamos lá. Tolerância. Tolerância é importante, sabe por quê? Porque as pessoas mudam. Eu acredito que as pessoas mudam. Eu tinha uma pessoa no escritório que ninguém acreditava nela, tá? Ninguém acreditava nessa pessoa. Essa pessoa, ela teve uma fase insuportável mesmo, e a gente já brigou. Mas eu lembro que quando eu montei o meu escritório na época, essa pessoa, ela foi muito importante para mim, tanto como amigo, quanto como um profissional, e eu acreditei que essa pessoa tinha mudado, e ela mudou. Eu fui tolerante, acreditei, e essa pessoa me surpreendeu. As pessoas, elas mudam. Tem pessoas que não mudam, mas eu acredito nisso, eu acredito que as pessoas mudam, não é? Obviamente não de forma ignorante, tá? Mas eu acredito nisso. Então ter tolerância com as coisas ao seu redor é importante, tá? Porque tem coisas que acontecem e se você for ficar puto com tudo que acontece ao seu redor e não for lidar de uma forma mais pragmática com isso, você tá ferrado, tá bom? Então seja tolerante. E o 16º ponto e o último ponto é o que o Napoleão Hill chama de a regra de ouro. A regra de ouro, tá? A regra de ouro é o seguinte, a regra de ouro se traduz em você fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito a você mesmo. Essa é a regra de ouro. Então, se você não gostaria que algo fosse feito com você, não faça com os outros. Essa é a regra de ouro.
E essa é uma regra que as pessoas de sucesso, segundo Napoleon Hill, elas seguem à risca, seja conscientemente, às vezes sabendo o que elas estão fazendo, ou seja sem querer, mas elas seguem isso aqui, né? Então, tem certas coisas que você passa na vida e você só começa a entender que você fazia com o outro depois disso. Então, por exemplo, uma pessoa que faz bullying com todo mundo só percebe o quanto ela machucou as pessoas o dia que isso aqui acontece com ela, né? Uma pessoa que perde a mãe ou perde um ente querido só percebe a dor que isso gera. Aliás, mentira, as pessoas que veem outras pessoas perderem entes queridos só entendem de fato a dor que isso gera quando acontece com você, tá? Então, às vezes você vê uma pessoa sofrendo, às vezes é idiotice, é babaquice, mas só às vezes, porque às vezes a pessoa está sofrendo por algo que, como não está acontecendo com você, você não dá a devida importância, tá? Então, sempre se coloque no lugar do outro. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Se coloca no lugar do outro, imagine as coisas acontecendo com você e pense, caramba,